Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Nossos votos de muita paz, de muita saúde, de muita harmonia na vida de todos vocês. Estamos aqui nos aproveitando desta plataforma que a Federação Espírita da Flórida nos oferece para trocarmos algumas experiências, algumas conversas com o nosso querido irmão Jorge Godinho Barreto Neri. Jorge Godinho Barreto Neri é o atual presidente da Federação Espírita Brasileira, da nossa querida FEB. Ele é natural de Alagoinhas, no estado da Bahia, e preside a Federativa Nacional do Brasil desde 2015. Godinho tem uma vasta lista de trabalhos prestados ao movimento espírita, não só no Brasil, como também internacionalmente. Esteve conosco aqui nos Estados Unidos já há muitos anos atrás, particularmente na cidade de Washington, no estado de Washington, e fez um grande trabalho também na Europa, um trabalho de unificação. Mas ele pediu que nós nos limitássemos a estas questões, a esta pequena fala, trazendo como um amigo, como um amigo que nos auxilia nessas propostas tão especiais aos nossos corações de divulgação da doutrina espírita. Godinho, seja muito bem-vindo. Você é realmente um grande amigo e são suas as primeiras palavras. Muito obrigado, Marcelo. A alegria é muito grande, a oportunidade que você está nos proporcionando nos faz justamente estar aqui com muita alegria e satisfeitos, porque é uma oportunidade a mais de divulgarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, Godinho. A honra é nossa de termos aqui conosco. Godinho, os tempos são, sem dúvida, desafiadores para todo o movimento espírita. Esses tempos de confinamento, esses tempos de reclusão, nos levam a algumas reflexões muito profundas. Eu vejo no capítulo da Gênesis, no capítulo 18, sinais dos tempos, os tempos são chegados, né? Talvez alguns sinais ali, algumas informações que o codificador já nos trouxe, nos preparando para o que viria 160 anos depois, né? E talvez estejamos vendo um momento muito especial, muito particular. No capítulo 6 também do livro, no livro dos Espíritos, né? na Lei de Destruição, a gente vai ver ali nas perguntas 737 e 738, a respeito dos flagelos destruidores, né? E na 737 tem uma pergunta que Kardec faz que é extremamente desafiadora. Por que Deus se utiliza desses mecanismos, desses flagelos destruidores, né? E a resposta de Kardec é algo... A resposta dos espíritos é algo impressionante, porque fala que a divindade utiliza-se desses flagelos destruidores, desses mecanismos, para dar impulsos de progresso, e, de outra forma, a humanidade levaria séculos para esses processos de desenvolvimento, de aceleração desse processo intelecto-moral que a todos nos cabe. Aí vai na 738, Kardec perguntando, poxa, mas não tinha uma outra forma de se utilizar outros que não fossem esses flagelos destruidores? E os espíritos são extremamente sábios, fala, sim, existem, e a divindade utiliza isso todos os dias. Mas a gente é teimoso, cabeça dura, acabamos indo por outros caminhos, né? E aí a dor se faz, às vezes, presente. E aí, Godinho, eu te convido para trazer algum tipo de reflexão a respeito desses nossos tempos de pandemia, onde as casas estão fechadas, as reuniões estão restritas às questões virtuais. Fala um pouco para a gente a respeito disso, Godinho. Bem, muito obrigado. É uma pergunta interessante, ela é muito própria. E para nós espíritas, realmente, como você já introduziu, não é novidade. A doutrina já nos falou isso desde a sua codificação, que nós estamos vivendo esses momentos de transição, onde os espíritos vieram anunciar uma nova era para a humanidade. E eles, como missionários ou embaixadores do Pai e agentes de sua vontade,
Eles vieram instruir os homens, nos esclarecer, justamente abrindo essa nova era. Nós não devemos esquecer que estamos submetidos à lei, a leis divinas, que são imutáveis, sábias, soberanamente sábias. E a lei do progresso é um princípio da livre determinação divina que possibilita a toda criatura, desde o momento da sua criação, a destinação de progredir sempre, até chegar aos píncaros, podemos dizer assim, da angelitude, da pureza, que nós não vamos mais necessitar, né, para poder utilizar-se dela nesse processo. Então, o progresso ele faz parte da humanidade, é uma lei. E nós não devemos esquecer que o universo ele vive em harmonia. E essa harmonia ela se faz porque as leis divinas se fazem presentes. Quando o Livro dos Espíritos nos anuncia esse aspecto, que estamos em transição, como a Gênese também nos fala sobre este aspecto, e, como você bem disse, o Livro dos Espíritos nos fala sobre a questão dos flagelos destruidores, a resposta dos Espíritos nos conduz justamente a este fato de termos que fazer um progresso mais rápido, infelizmente, escolhido por nós mesmos, porque nada acontece que não seja da vontade do Pai, e Ele não nos castiga. O Pai, Ele é justo, e quem é justo não julga. Quem julga utiliza do próprio mal que foi feito para no julgamento aplicar esse mal, às vezes com sentimento de ódio, de vingança, etc. Mas a justiça divina é dar a cada um segundo as suas obras. A justiça divina ela dá à criatura oportunidades. Nós estamos vivendo agora uma oportunidade, uma bênção, com esta visão que nós temos do espírito imortal. Uma oportunidade porque o progresso do habitat que nós estamos vivendo, ele se faz de duas formas. Ele se faz fisicamente e moralmente. Fisicamente, ele se faz quando há o desenvolvimento dos elementos que o compõem no progresso natural, que ao longo do tempo esse desenvolvimento vai se fazendo com estes elementos. Moralmente, ele se faz pelo desenvolvimento intelecto-moral dos espíritos que habitam a Terra, os encarnados e os desencarnados. E, naturalmente, esse desenvolvimento se faz pela inteligência, pelo senso moral, pelo abrandamento dos costumes. E nós estamos vivendo agora um momento de oportunidade para desenvolvermos a inteligência, raciocinarmos sobre o senso moral e, ao mesmo tempo, abrandar alguns costumes. Nas reflexões mais profundas, aqueles que estão aproveitando a oportunidade para fazê-la, nós identificamos que hoje estamos sendo obrigados a ter hábitos que antes não tínhamos, hábitos de higiene, lavar as mãos, quando entrar em casa, usar máscaras e outras recomendações que a própria saúde, a medicina, os governantes estão dando para a sociedade, é porque nós estamos já pensando no próximo. Há pouco tempo atrás, nós não pensávamos no próximo. Estávamos pensando em nós mesmos, no egoísmo. Um outro exemplo é que até pouco tempo atrás, quando observamos a humanidade e as famílias, nós verificamos que os pais estavam colocando os seus filhos precocemente para serem terceirizados a pessoas ou a instituições, para cuidarem deles, porque os nossos interesses prioritários é no sentido de ter poder, ter bem-estar social, ter coisas. E se nós fôssemos relacionar esses teres, nós teríamos aqui uma relação muito grande, mas são todos eles coisas perecíveis. O que é imperecível ficou relegado a segundo plano. E agora, em casa, no lar, nós estamos sendo obrigados a recorrer a esses valores
que são imperecíveis: solidariedade, tolerância, amor, fé, confiança, fraternidade. Isso tudo é uma bênção que estes momentos estão nos conduzindo a reflexões que nós devemos aproveitar. Certamente, se considerarmos toda a humanidade, grande parcela dela talvez não aproveite esses instantes para estas reflexões. Mas quem já tem a consciência e o conhecimento da imortalidade sabe que nada acontece sem que não seja da vontade do Pai. Não cai uma folha que não seja da vontade do Pai. Isso gera o conhecimento da humanidade. E nós estamos vivendo isto porque há uma permissão do alto, há uma permissão de Deus, mas com este objetivo que o Livro dos Espíritos responde quando Kardec falou a respeito dos flagelos destruidores. Estamos desenvolvendo a inteligência porque toda a humanidade está voltada para buscar uma solução, um antídoto para o Covid-19. Recursos estão sendo empreendidos, sejam eles financeiros, intelectuais, cientistas, universidades, o mundo inteiro em busca de uma solução, desenvolvendo e colocando à prova a nossa inteligência. Da mesma forma, o senso moral. Nós estamos refletindo hoje de que isto, para nós, é uma oportunidade, é uma bênção, onde estamos isolados, né, fisicamente, mas, na realidade, estamos tendo a oportunidade de, talvez, estarmos juntos mais do que anteriormente, em virtude da própria tecnologia que hoje à disposição nos possibilita conversarmos agora mesmo. Você está na América do Norte ou na América do Sul, estamos tendo a oportunidade deste diálogo e colocando isto para que a humanidade toda que desejar se conectar neste canal, poder ouvir. Então, vivemos momentos em que estas tecnologias que estão à nossa disposição é resposta para nós entendermos que não estamos desamparados. Deus, Jesus, já nos avisou de que não ficaríamos desamparados. E diante de um momento como este, estas possibilidades que a tecnologia nos propicia é um indicador de que o alto também se preocupa para nos dar soluções, oportunidades de amenizar, de dirimir essas dificuldades que naturalmente sentimos quando isolados nos encontramos. Então, para nós espíritas, com essa visão do imortal, eu verifico que é uma bênção, é uma oportunidade para reflexões profundas e para o nosso desenvolvimento espiritual, desde que assim nós encaremos. Perfeito, perfeito. Não, é excelente a tua explanação. Nos traz, você falando a respeito da família, essa célula primordial da sociedade, né? Nós temos que fazer este movimento para dentro da casa, né? Para dentro da célula familiar. E eu me lembro da pergunta do Livro dos Espíritos, de número 775, quando Kardec pergunta qual seria o resultado do afrouxamento dos laços de família. E os Espíritos nos dizem um recrudescimento do orgulho, do egoísmo. E isso é muito interessante, porque nós sempre reclamamos da falta de tempo. Nós não temos tempo para nada. As vidas corridas, as atividades profissionais, os filhos, todos, cada um numa extremidade, fazendo as suas atividades diversas. Terceirizamos este papel, como você muito bem disse, da patermaternidade. E agora, confinados, no bom sentido, dentro de uma casa, esta casa que é o lar, nós temos que lidar com estas encrencas, com estas pendências, com essas situações que são, sem dúvida, desafiadoras. Eu gostei muito da forma como você trouxe isso. Me lembra também algo, Godinho, no Problema do Ser, no Destino e da Dor, no capítulo 26, Leon Denis nos traz o papel da dor.
E é engraçado que tem ali uma nota, se eu não me engano, ele faz uma analogia ao grande escultor, meu Deus, qual é? Mas, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: Michelangelo, perdão, quando utiliza o cinzel, fazendo a lapidação, como se fôssemos um bloco bruto, e as lascas vão sendo tiradas para que a luz, para que a beleza da estátua venha. Então, a dor tem esse objetivo. Esses tempos atuais de dores profundas, de falta de notícias que talvez não saibamos como nos colocar nessa situação pandêmica, nós somos obrigados a entrar para dentro da casa, não é verdade? Às vezes nem só a casa física, essa casa íntima nossa, nas nossas reflexões. É Não é verdade. isso? Porque, olha só, esse confinamento, nós estamos sendo levados, porque quem é que está cuidando dos filhos agora? São os pais, não são os terceirizados. Né? Então, isso nos leva a reflexões e a resposta a algumas perguntas. Para onde a humanidade está caminhando? Não é? O que é que nós estamos fazendo para melhorar estas condições? Porque a gente observa que a questão da pandemia, ela não escolheu, nem discriminou ninguém. Alto, baixo, preto, branco, rico, pobre, todos foram atingidos, estão sendo atingidos, e, naturalmente, tudo isso está dentro de uma lei, da lei de causa e efeito, que, naturalmente, o que mais se teme é a morte, e a luta é justamente para evitá-la, que é louvável e tem que ser feito desta forma, mas nós sabemos também que ninguém desencarna, passa para outra vida, se não há um momento próprio e nem tampouco fora do momento adequado. É porque nós devemos entender também de que a cura dos seus soldados que vai à guerra, que vai à luta, quando eles voltam com suas roupas estropiadas, o general não está preocupado com a roupa, ele está preocupado com o soldado, que ali está vivo, precisando de cuidados, né, se está ferido, cuida, mas a roupa ela é descartável. Então a morte é como se for assim. Então o pai não está preocupado com o corpo, ele está preocupado com o desenvolvimento intelecto-moral do espírito que está passando por uma circunstância e que, em determinado instante, regressa à vida espiritual. Mas, voltando à questão da família, é realmente um instante para que nós pensemos sobre isso, porque a própria história das civilizações, nós as observamos, verificamos que no momento em que a família ela perdeu a sua finalidade e ela se deteriorou, a civilização tem decrepitude. Eu cito sempre a questão do Império Romano, que durou 1000 anos, mas ele começou a decadência quando a família ela perdeu seu sentido, porque os interesses outros, à época, eram a semelhança desses. Já me disseram, e eu aceitei esta ideia, porque ela é muito próxima. Estou preferindo as coisas perecíveis e perecíveis. Já que eu sou imortal, de que nós estamos aqui numa passagem, nas oportunidades que o Pai nos coloca, diante dessa questão, eu fico me perguntando como eu estou diante deste momento, verificando ele. Achando que é um castigo, achando que eu estou em casa sendo conduzido e achando que em casa eu não vou ter tempo para as coisas, ou vai ficar ruim, ou a situação vai ficar pior. Ao contrário, nós estamos no aconchego do lar, que é o cadinho que nos propicia reencontros, né, com amigos, reencontro com aqueles do passado que foram simpáticos ou agora fazem parte da constelação familiar. Se nós não podemos estar a família toda junta, nós temos a benesse dessa tecnologia que propicia ao vovô, à vovó, ao papai ou à mamãe, por ser idoso, estar em condições de risco, comunicar-se, como nós estamos fazendo, com a constelação familiar. Uma palavra de conforto, um oi, como é que você está?
Isso tudo nos leva a dedicar tempo a coisas que têm valores maiores do que a ausência do tempo que antes nós estávamos colocando para outras coisas. Uma balança de perecível e imperecível, nós estávamos valorando mais as coisas perecíveis. E agora estamos sendo convidados a olhar mais a solidariedade, a fraternidade, o amor ao próximo. E quando se fala em amor ao próximo, não podemos esquecer de Jesus, que há 2000 anos já nos falou que este é o mandamento maior, semelhante ao amar a Deus sobre todas as coisas. E nós estávamos amando ao próximo, como você bem disse, nós estávamos valorando mais as coisas egóicas, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Agora mesmo, nós estamos em casa sem condições de cuidarmos do cabelo, cuidarmos das unhas, né, dos pés, de ir ao salão, ficar melhor. Essa é uma preocupação que naturalmente atinge em primeiro plano as mulheres, que se cuidam mais do que nós, os homens, que apenas um cabelo muito curto, uma roupa mais singela a gente põe, não tem tanta preocupação como elas têm, que é válido, porque elas se preparam para nós, mas sentem agora a falta, a ausência, não é? E desejam estar com alguém que possa fazer uma unha, cuidar do cabelo, para que elas se sintam como gostam de estar. Mas é um momento que nós, em casa, vamos olhar do jeito que são e amá-las do jeito que elas são. Porque nós não vamos olhar só o estereótipo, nós vamos olhar o interior, não é? O amor que dedico à família, à mãe, não é? Se está em idade tenra ou não. Porque a juventude nos dá a beleza da juventude, mas a velhice também nos traz a beleza da velhice, não é? O cuidado que se tem, a maturidade. Então, isso tudo são oportunidades que nós estamos tendo no lar de refletirmos. Leituras edificantes. Quanto tempo nós estamos tendo para lermos, refletirmos? Então, se nós fizermos, desde a hora que acordamos até o momento de dormir, uma agenda de trabalho em casa, vai faltar tempo. Porque é tanta coisa para fazer, não é? Ajudar aqueles que gostam de ir à cozinha, vai lá, frita um ovo, faz uma comidinha, etc., lava um prato, ajuda. De repente, eu não tenho a pessoa para vir em casa hoje para fazer os trabalhos domésticos. Aí nós vamos fazer, vamos ajudar, vamos. E assim, se nós formos elencar tudo isto, hoje falta tempo em casa do que quando nós estávamos fora de casa no trabalho laboral. Então, são momentos assim ricos de muita reflexão que nós devemos aproveitar como espíritas e com esse conhecimento que a doutrina nos traz do espírito imortal. Perfeito, perfeito. Eu achei muito interessante a colocação que você trouxe e quando no começo da sua reflexão, falando a respeito de um nivelamento, porque nessas situações que estão acontecendo, nós todos ficamos igualados, mais ou menos, né? O pobre, o rico, não importa a etnia, esses convites que estão sendo feitos para que a gente possa refletir bastante. Tem uma mensagem que eu particularmente gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Lázaro trouxe numa psicografia de uma médium em 1863 em Paris. Está no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, é o item 7. E ele, um pedacinho ali, ele fala que o dever, ele fala sobre o dever, né? Mas num dos trechos desta mensagem, ele fala que Deus criou todos os homens iguais, né? Para a dor. Ele coloca particularmente a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que julgue em sã consciência o mal que podem fazer. E a mensagem é mais ou menos assim: a relação em bem infinitamente variado, eu estou lendo agora, né, nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos,
instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Ele coloca: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo da sua própria causa. Nós estamos sendo convidados, neste momento, a um dever. E estamos passando por situações de dor, sejam elas físicas ou morais, nesta reavaliação de uma postura. Eu vejo, Godinho, nesses tempos atuais que estamos vivendo, verdadeiros sinais dos tempos. Há algumas perguntas que nos foram selecionadas, e uma das perguntas que nos trouxeram exatamente a respeito disto. Você vê realmente esses sinais dos tempos? O homem talvez tenha que fazer um redesenho de uma proposta talvez econômica, relacional, científica. Vejo os cientistas políticos, os cientistas econômicos, os cientistas nas diversas áreas da sociologia, tendo que trazer algumas propostas para que esta nova realidade, na nossa fragilidade enquanto encarnados, possa se adequar a uma nova proposta de vida. Não são isto, talvez, sinais dos tempos? E o Espírito Lázaro nos trazendo particularmente nesta mensagem belíssima que é o dever, nos nivelando a todos com esta questão, com este impositivo da dor, talvez nos alertando, nos dando uma grande chacoalhada. Não é nosso Senhor Jesus Cristo, como grande preposto do Criador divino, nos dando uma grande chacoalhada? Como a gente diz aí no Brasil, vamos tentar fazer de um limão uma limonada. O que você acha disso, Godinho? O que você acha? Eu tenho a certeza, pelas informações que os Espíritos nos dão e que a doutrina nos coloca, devemos lembrar de que o barro ele é forjado pelo calor para depois nos dar todas essas belezas que saem como produto após passar pelo forno. A semente ela é sufocada pela terra, que no calor do sol, nas intempéries, termina nos brotando os frutos, as flores. É um exemplo que a própria natureza nos dá de que os desafios possibilitam-nos crescer, dar frutos, dependendo se nós formos obedientes às leis divinas. Porque os exemplos que nós demos agora, os dois, são exemplos que acontecem porque estão obedecendo a leis naturais. O calor que forja o barro e produz o vaso, que nós colocamos ele em local de destaque, passa por uma forja, por uma transformação que segue leis naturais. A mesma coisa a semente que vem produzir os frutos, as flores, até os espinhos, não é? Ela passa também por leis naturais, onde vai se desafiando, e os desafios vão sendo avançados em função do cumprimento das leis. Nós, infelizmente, escolhemos progredir pela dor, porque nós poderemos progredir sem a dor. Nós escolhemos isso quando analisamos o passado, as existências anteriores, a própria história que registra os atos, os pensamentos, não é, de todos aqueles que protagonizaram essa história, e nós verificamos que as nossas conquistas todas foram em busca das coisas perecíveis, de poder através de guerra, de brigas, de intrigas, de interesses egóicos, da vaidade, do orgulho, e que agora estamos sendo obrigados pela dor a fazer uma transformação. Ou seja, a destruição, como você já citou, a lei de destruição,
que nada mais é do que transformação. Transformar aquilo que hoje nos impede o avanço, para que nós possamos avançar mais rapidamente, transformar isso no seu oposto. Então, se eu tenho o egoísmo que me impede, eu tenho que transformar isso em caridade. Para que eu possa, se eu sou vaidoso, eu tenho que transformar isso na humildade. E assim, em cada virtude que está latente em nós procurarmos trazer ela à tona e, em consequência, nós vamos abafando, dirimindo as imperfeições que naturalmente têm impedido o nosso. Então, a dor, ela nivela, porque, na realidade, todos nós, para o Pai, somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E, naturalmente, as oportunidades que ele coloca, as habilidades que cada um de nós vamos desenvolvendo pela nossa livre determinação individual, ou seja, o nosso livre-arbítrio, nós vamos conquistando valores que vai nos propiciando, ao longo dessa corrida evolutiva, convivermos com diferenças, mas que, na realidade, nós todos, perante o Pai, somos iguais. E como praticamos atos semelhantes, idênticos, quando a dor vem para nos forjar, ela atinge a todos que necessitam passar por ela, para que, através dela, possa, nas suas reflexões mais profundas, aproveitá-la como sendo uma bênção, um instrumento que o Pai coloca, porque nós mesmos é que pedimos, o Pai não nos castigou, porque quando nós voltamos à verdadeira vida, à pátria espiritual, e que não estamos mais com esta vestimenta, a visão do mundo nossa é outra, porque ela nos restringe a 5 sentidos e que impossibilita verificarmos coisas que, quando desprendido da matéria, nós temos uma visão mais cósmica. E a prova, escolhemos nascer numa conjuntura que, individualmente ou coletivamente, nós iremos passar pela mesma dor, pelo mesmo processo. E este processo é conduzindo a todos a uma melhoria, a todos a crescerem moral e intelectualmente. Porque, como falei lá no início, na primeira pergunta, a Terra ela progride fisicamente, mas moralmente. Moralmente, ela progride quando os espíritos que nela vivem, encarnados e desencarnados, desenvolvem a sua inteligência, o seu senso moral e o abrandamento dos costumes. Nós estamos agora desenvolvendo as 3 coisas. O nosso senso moral ele está sendo perquirido. O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos agindo com o próximo? Devemos amar mais o semelhante, olhar o outro como irmão em humanidade. Né? E o abrandamento dos costumes, nós também estamos aprendendo com essas experiências a amar ao próximo, um costume que nós não tínhamos, olhar o outro como irmão em humanidade. Tudo isso decorrente de quê? Da dor. Deste momento. Por isso que ele é considerado como bênção e não como flagelo. É como diz os espíritos, considerais flagelos porque observam apenas na visão tacanha que tens. Ou seja, nessa dimensão material que nós temos, nós analisamos isso como sendo um flagelo. Mas numa visão cósmica, ela muda completamente. Deixa de ser um flagelo para ser uma bênção. E a dor é o instrumento que nós mesmos escolhemos, porque o próprio livro dos Espíritos, eles esclarecem os espíritos que as provas são escolhidas por nós mesmos, antes de nascermos. Então, todos nós escolhemos essa conjuntura. E o Pai nos proporcionou a oportunidade para que nós pudéssemos passar e possamos passar por ela de forma tranquila, confiante, sedimentando a nossa fé para que, no menos, ela seja do grão de mostarda. Porque se nós temos esse conhecimento todo e, diante desse fato, nós ficamos titubeantes e a nossa fé ela vacila, é sinal que nós precisamos refletir sobre isto, porque nós temos uma fé raciocinada. Podia-se dizer a morte era o pior de tudo, mas para nós espíritas, a morte é uma passagem. A morte é um veículo da vida que nos conduz para outra vida.
Então, é uma visão completamente diferente. Não desejamos a morte, que é natural, que nós temos a obrigação de permanecermos até quando o Pai assim o desejar. Mas também não a tememos. No momento que bater a nossa porta, nós devemos estar preparados. Pelo menos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, nos conduz a essa preparação. Desde o momento que nascemos, nós já estamos sendo preparados para o desencarne, o desapego, não é? Para que nós possamos estar em outra dimensão, vendo esta, trabalhando na outra, ajudando esta, mas não apegado a esta dimensão, porque já não estamos mais nela. Então, são momentos realmente de reflexões muito profundas. O nosso desejo é que toda a humanidade pudesse estar refletindo com essas características e com esses pontos que nós estamos agora alinhavando e discutindo dentro de um raciocínio lógico e dentro de uma compreensão à luz do Evangelho de Jesus, e que a doutrina espírita hoje vem nos aclarar, nos esclarecer, dando uma chave fácil para entender tudo aquilo que o Cristo falou. Porque quando os espíritos, os apóstolos, naquele momento que ele começa a explicar no sermão profético, porque eles não tinham entendido que o tempo de Salomão, né, não sobreviveria quando Jesus falou, ele estava se referindo a esses dias, a esses momentos. Então, isso já está predito há 2000 anos. E a doutrina ainda veio reforçar isso. Por isso que a doutrina espírita, ela não traz nada de novo, além daquilo que Jesus trouxe no seu evangelho. Ela vem ao contrário, ela vem secundar, ela vem justamente esclarecer, explicitar o evangelho de Jesus, né? Onde está sintetizado na sua boa nova tudo aquilo que é necessário para o nosso progresso. Daí as bem-aventuranças. E nós estamos diante da oportunidade de testemunharmos, sermos um bem-aventurado. Porque se nós passarmos bem por estas circunstâncias, naturalmente, nós poderemos ganhar o selo de um bem-aventurado por sermos mansos, por diante da aflição, da dor, sabermos entender isto. E, ao mesmo tempo, estarmos utilizando, não em benefício nosso, mas em benefício do próximo, o recurso da fortaleza da prece, que através dela nós podemos emanar pelo nosso pensamento singelo, mas que o Cristo, na sua bondade, multiplica, exponencia, como fez com os pães, com os peixes, e conduz isso através da sua falange, que nesses dias trabalham, né, diuturnamente, sem descanso, para beneficiar, apoiar, intuir, inspirar, seja os homens públicos nas suas deliberações, aqueles que estão lidando diretamente com os que necessitam de acolhimento, porque estão nos leitos de dores nos hospitais, né? Sedimentando a fé, a coragem dos que estão na linha de frente, são os profissionais de saúde, para que nós possamos passar por este momento e, após ele, a certeza que eu tenho é que a humanidade não será mais a mesma. Porque esta pandemia não tem a mesma característica de outras pandemias pela sua globalidade, mas tem características diferenciadoras, porque a humanidade, além de estar mais evoluída, estar mais consciente da sua realidade, já tem à disposição informações: o que sou? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Já sabemos que somos imortais e, naturalmente, irá se buscar informações para esclarecer esses momentos, como você vê, questões estão sendo perguntadas. Só para você ter uma ideia, é um exemplo de um amigo, e que ele tem um grupo, aonde esse grupo é um grupo da sua formatura, e que eles fazem reuniões diárias. Já estão na minha idade, né, já passaram, já estão na idade já idosa. Mas ele se reúne. Diante disso, por saber que o amigo ele é espírita, sabe o que é que eles pediram? Para que o amigo levasse informações, alguma coisa sobre espiritualidade. Porque eles já estavam diante dessa situação toda e não encontrando saída nem explicações. Se tinha alguma coisa da espiritualidade falando sobre isso, e eles, na realidade, não são espíritas.
mas querendo informações da espiritualidade. Pelo menos já estavam admitindo que existe os espíritos, porque queriam saber se a espiritualidade falou alguma coisa. Olha que coisa interessante. É busca de respostas, busca de um entendimento melhor deste momento que nós estamos vivendo, e que o Cristo, Jesus, o seu Evangelho, é aquele que conduz a essas respostas. Infelizmente, 2000 anos após, é que nós estamos buscando pela dor aquilo que ele já nos trouxe há 2000 anos, né? Através do consolo, da sua boa notícia. E quem estuda o Evangelho e procura ver a personalidade do Cristo descrucificada, como a doutrina nos traz, encontra a paz. E a paz diferente da do mundo. E diante de momentos como esse, a gente fica com uma paz interior, porque nós sabemos, compreendemos, temos uma fé raciocinada. É apenas nos resignar, não de forma estoica, mas de forma ativa, resignado, mas atuante, trabalhando, não é, pelo próximo, por si mesmo, obedecendo às instruções que são dadas pelos profissionais de saúde, pelos governos, não é, tomando os cuidados de preservação que são naturais, mas vencendo, não é, passando por uma forma boa. Se está passando por isso bem, é sinal de que está tendo compreensão e resignação. Então, a dor, ela é uma bênção. E como bem disse Lázaro, ela vem justamente sem discriminar ninguém, porque a dor, ela não escolhe. Ela apenas atua em quem necessita passar por ela para se redimir por escolha própria, porque assim o fez antes de nascer, quando escolheu a sua prova. Então, todos nós que estamos encarnados somos voluntários para passar por essas circunstâncias, porque assim escolhemos, e o Pai, na sua bondade infinita, nos deu a condição de reencarnar, de nascer nesse período, passar por tudo isso e depois verificarmos se aprendemos ou não aprendemos. Porque se aprendermos, certamente teremos outras dores. Mas se não aprendermos, certamente as outras dores que teremos serão mais, eu diria assim, mais firmes. Eu não diria agressiva, porque a dor, quando tem-se essa visão, ela não é agressiva, ela é educativa. E nós vamos precisar de dores mais fortes, talvez, para nos educarmos, porque estamos sendo rebeldes. Mais uma vez, né? Diante do conhecimento que temos, não temos o direito de ter comportamento diferenciado. Perfeito, perfeito. Eu te agradeço muito. Essa questão da dor, realmente, as pessoas, às vezes, nos nossos grupos de estudo, ela, quando surge, né, alguns iniciantes na doutrina imaginam sempre isso, poxa, mas precisa doer? Precisaríamos, a providência teria que realmente utilizar esses mecanismos? E aí você trouxe com a explanação e o espírito Lázaro e outros, o espírito amigo que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala que a mensagem chamada paciência, né? Ele fala, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, não vos aflijais, pois quando sofredes, mas ao contrário, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor na terra para a glória no céu. E ele vai ser de pacientes, e fala da paciência, das 1000 agulhinhas, essas coisas todas. Godinho, eu queria te fazer o seguinte, porque as perguntas estão chegando aqui, e tem uma pergunta, porque você disse a respeito de um amigo que não era espírita, perguntando para um amigo espírita se existe algum tipo de mensagem, algum tipo de notícia do mundo espiritual. Uma das perguntas que nos foram trazidas aqui, qual o papel do trabalhador espírita neste tempo de pandemia? É uma das perguntas. E como é que nós podemos nos comportar? E ele diz mais, na outra pergunta, vemos também mensagens de supostos espíritos nobres invadindo as redes sociais, inclusive sendo veiculadas pelo movimento espírita, com nomes de Bezerra, de Ismael, daqui a pouco vem até de Deus, né? Então, qual seria a orientação que você nos traz? Porque as pessoas estão ávidas por estas notícias, e muitas vezes, nesta avidez, nós vamos comer alguma coisa que não nos faça muito bem. Fala um pouquinho desse critério
de análise, como diferenciar uma mensagem apócrifa e uma mensagem correta? Tá bem. Então, antes disso, eu só vou falar um pouquinho para a gente fechar esse assunto, porque talvez tenham pessoas que nos estejam ouvindo e, se não forem espírita, podem achar que nós estamos fazendo uma apologia ao sofrimento, à dor. A doutrina espírita não nos faz isto. Isto é uma patologia. Aquele que faz isto como sendo uma apologia à dor e ao sofrimento sem a compreensão que o Evangelho nos traz e que a doutrina nos traz, passa a ser uma patologia, não é o nosso caso. Nós estamos raciocinando dentro de princípios onde a lógica nos sedimenta uma fé e uma compreensão sobre essa abordagem que nós fizemos da dor. Era só isso para nós fecharmos e não ficar aquela ideia de que nós somos apologistas da dor, do sofrimento, que não é o caso, e a doutrina espírita não nos fala, nem nos dá essa orientação. A respeito das coisas que estão sendo veiculadas, das mensagens que vêm do alto, quando alguém nos pergunta se realmente existe, nós respondemos que existe, e já estão exaradas na própria codificação, e já estão exaradas no Evangelho de Jesus, no próprio sermão profético, especificamente sobre esses dias, né, onde nós encontramos ali a previsão, a previdência de Jesus na sua premonição, já anunciando esses tempos, mas, ao mesmo tempo, nos trazendo informações de como nós devemos nos comportar quando fala das bem-aventuranças. Então, nos dias de hoje, nós devemos lembrar de João, quando nos alerta que nem tudo que vem do alto dos espíritos deve ser olhado como sendo verdade. E devemos lembrar, principalmente, do codificador que nos deixou o legado do seu método, onde ele codificou a doutrina utilizando para buscar a verdade ou as verdades. Os dias de hoje, a palavra de ordem é discernimento. Discernimento quer dizer bom senso, que nós possamos ter o bom senso que Kardec teve, naturalmente, pela sua evolução. Nós não tenhamos o mesmo que o dele, mas devemos ter bom senso, discernimento, principalmente quando nos dias de hoje as fakes, ou seja, as mentiras, circulam de forma mais diversa. E devemos lembrar também do codificador, quando ele fala dos espíritas e os classifica em 4 tipos, dizendo que há o espírita pesquisador, o espírita imperfeito, o espírita verdadeiro ou cristão e o exaltado. Eu vou apenas me restringir ao exaltado. Ele diz que o espírita exaltado, ele presta mais desserviço à doutrina do que um serviço, porque é aquele que não usa o discernimento. Ouve as coisas, ou tem uma ideia, e a partir daí, por não usar o discernimento, ele divulga aquilo como se fora um fato ou uma verdade. Então, nós devemos ter muito cuidado para que não sejamos exaltados nestes dias e, ao recebermos uma mensagem dita ou assinada por alguém, ou por algum espírito, etc., não fazermos uma análise criteriosa e, a partir dali, sermos aqueles assim, olha, isso merece ser passado à frente, porque realmente procede. É uma mensagem onde ela tem coerência, os princípios que aqui estão colocados são princípios coerentes com aquilo que o Evangelho do Cristo, que é a doutrina espírita do dia de hoje, nos esclarece, e tem um nome embaixo, ou não tem um nome. Se tiver um nome, nós podemos até dizer tem coerência com o nome que está sendo dito. Para que nós não sejamos exaltados e repassemos isto, porque veio de alguém que nos passou, e a gente hoje, usando as redes sociais, nós temos possibilidade de, não diria contaminar, mas de viralizar no linguajar normal o mundo, dependendo das redes que nós participemos e da quantidade de pessoas que estejam conectadas conosco. Então, é uma responsabilidade muito grande nós repassarmos coisas ou mensagens ditas de espíritos nobres, como aí estão dizendo, se nós não fizermos uma análise criteriosa disso. Porque, na realidade, Kardec utilizou isso muito bem, e ele nos esclarece de como nós devemos perfeitamente fazer essa diferenciação lá no Livro dos Médiuns. Então, nós temos uma fonte
onde nós podemos nos orientar, não é como se fosse um manual de orientação, para que nós tivéssemos a possibilidade de usar o discernimento diante dessas mensagens que por aí estão, para que nós também não sejamos veículos intermediários de passar mensagens, ou seja, para outros que, na realidade, elas não têm esse propósito ou tampouco têm o significado real daquele que tem a sua assinatura, por ela não ter um conteúdo condizente com aquele que assina, ou mesmo que não assine, por ela não ter um conteúdo coerente com os princípios que nós abraçamos, que são os princípios espíritas. Então, o que eu diria é muito cuidado, momento de discernimento, analisemos todas elas, se verificarmos que temos dúvida, fique conosco, não passemos para mais ninguém, não divulguemos mais, porque passamos a ser um filtro diante de algo que nós temos dúvida. E se temos dúvida, vamos perguntar para um ou outro, você acha que isso aqui podemos até, mas não continuar divulgando. Porque quanto mais você divulga, mais você está contribuindo para que essas coisas levem a fontes ou a pessoas que são iniciantes, que não têm esse critério e vão olhar aquilo como sendo uma verdade. E aí se contamina, né, com informações que não são apropriadas. Então, nós passamos a ser indiretamente responsáveis por aquilo que nós estamos veiculando. O critério é o mesmo de Kardec. Né? A palavra de ordem é discernimento. Que nós tenhamos bom senso para não sermos veículos dessas mensagens que circulam aí, como tantas outras, né, que são denominadas de fake ou de mentiras. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante, porque tem havido realmente uma enxurrada de mensagens por todos os lados. E sem esse critério, sem esse discernimento, nós vamos ser, sem dúvida, instrumentos desse processo de divulgação e faremos um desserviço, como você muito bem trouxe, e como Kardec muito bem pontuou ali no Livro dos Médiuns. Não é isso? Exatamente. Há uma outra pergunta que nos chega aqui, que está nos chegando: qual a melhor maneira para nós, centros espíritas, de ajudarmos nestes momentos de reclusão, de casas fechadas? Qual seria a sua ideia? O que você aconselharia aos dirigentes de uma casa espírita que, neste momento, tem as suas portas fechadas? Isso está acontecendo em todo o mundo, não é? Esse é algo que podemos dizer também que é uma pandemia, né? Porque todas as casas estão fechando pelas recomendações que naturalmente estão sendo observadas pelos administradores públicos, pelos homens públicos. A recomendação que nós damos é de que, apesar das casas fisicamente estarem fechadas, as suas atividades não devem estar fechadas. Eu vou dar um exemplo da Federação Espírita Brasileira. Hoje, nós estamos com as portas fechadas ao público. Entretanto, nenhuma atividade da casa ela perdeu o seu significado. Porque os estudos, por exemplo, eles estão sendo feitos através desses mecanismos que a midiática hoje nos proporciona, aonde no horário, no mesmo dia, os grupos se utilizam dos recursos da mídia e se reúnem para estudar. Os grupos mediúnicos se reúnem, alguns deles, para uma leitura, para uma prece, uma leitura do Evangelho e uma irradiação. Sem comunicação mediúnica, mas uma irradiação. Estamos colocando-nos à disposição, através da prece, dos nossos sentimentos, à disposição do alto, que sabe trabalhar perfeitamente estas vibrações. Nós estamos também, aqueles que não têm condições de se reunir, no dia e na hora da reunião, separadamente em seu lar, cada um abre uma página, lê a sua página, faz uma prece e faz uma irradiação individualmente, sem estar conectados fisicamente pelos instrumentos da mídia, mas conectado no mesmo horário, no mesmo dia, pela mente, pelo pensamento. Então, nós podemos, juntos, com as portas fechadas,
estarmos, talvez, orando muito mais hoje pela humanidade do que se estivéssemos com as portas abertas. Porque estamos a todo instante sendo convocados ao trabalho, a perquisições. Hoje, por exemplo, quantos lives se fazem hoje? Tem que ter até agenda já, porque os lives são tantos, um dos horários, para que nós possamos propiciar às casas espíritas e ao mundo, porque se faz isso através da web, e quem quiser se conecta. Então a gente observa nos grupos as informações, tal hora, tal dia, estamos em palestra com não sei quem, estamos tendo um live com Ciclano, com Beltrano. Então nós estamos contribuindo bastante na utilização desses recursos que hoje a comunicação nos propicia. A dificuldade que nós temos e que todos estão passando, que merece uma reflexão, é a questão dos recursos financeiros para nós podermos fazer com que os locais onde nós trabalhamos, sejam eles alugados, eles próprios, tenham suas despesas. E que, naturalmente, com as presenças físicas, nós conseguimos, com isso, amealhar com alguém que chegava, fazia uma contribuição, ou fazia-se um encontro, e nesse encontro se tirava recursos daquilo que se fazia, um almoço, uma pizza, sei lá, alguma coisa que normalmente a criatividade traz e que se faz até fora da casa espírita para se angariar recursos, que hoje está difícil você se aglomerar com outros, se reunir para isso. Outra fonte de recursos são os livros físicos, que naturalmente estão nas livrarias, nas casas espíritas, e que passa a ser uma fonte de recursos com um grande percentual da sua subsistência. E que isso teve uma queda muito drástica em todos os locais e que vai ter um impacto maior, naturalmente, nas fontes de receitas para se pagar aluguel, água, luz, despesas normais que no cotidiano nós tínhamos, sem que estivéssemos essa separação de estarmos em casa sem podermos nos reunir fisicamente. Então, aí também vai ter que ter criatividade. Né? Se eu contribuía porque eu ia comer uma pizza ou um quitute que alguém fazia para contribuir, eu posso dar a mesma contribuição sem ter o alimento, mas compreendendo, aí exercitando aquilo que o codificador nos orientou. Todos nós trabalhamos, mas esse trabalho ele tem que ser solidário. E agora é o momento da solidariedade. Talvez as casas espíritas solicitar aos seus companheiros que frequentam, em número maior ou menor, né, uma contribuição, se for necessário, para que possa, sim, pagar as suas dívidas. E se nós partilharmos por 100, é muito melhor do que partilharmos por 2 ou 3 que estão na diretoria da casa com essas responsabilidades. Então, são iniciativas, são momentos de solidariedade que todos estão passando, com dificuldades também financeiras, porque você fora do trabalho, os seus salários também são reduzidos em virtude dessa forma temporal, né, que acontece em cada país, em cada situação, dependendo das diretrizes colocadas, mas é um momento também que nos conduz ao apoio mútuo, à solidariedade, à fraternidade entre nós, para que a casa continue fechada, mas com seus compromissos sendo cumpridos, dentro do dever de cidadania que cabe a cada um de nós como instituição jurídica ou nós como pessoas físicas, né? Nesse momento onde nós podemos partilhar isso. E quanto ao outro aspecto, que é o aspecto do trabalho, da finalidade da casa espírita, que é o estudo, a divulgação e a prática, nesses 3 aspectos, nós continuamos ainda muito ativos, né, realizando tarefas e atividades nesse aspecto. É o que nos vem à mente que nós poderíamos colocar como uma sugestão para análise daqueles que nos ouvem e podermos juntos vencer essa etapa que vai passar, né, um período de 3 meses, 90 dias, 120, mas que daqui a pouco estaremos valorizando o afago, o abraço, né, essa troca de energia que as nossas auras interagem no momento que estamos próximos, porque nos abraçamos, nos vemos, mas esse magnetismo que é trocado com a presença física, ele é insubstituível, a não ser que nós tivéssemos condições de expandir a nossa aura a ponto de chegar a milhares de quilômetros, que ainda não temos,
mas um dia chegaremos para que os amigos ou não amigos, aqueles com os quais nós desejamos influenciar, sintam a nossa presença física. Não é? É o que acontece com os benfeitores, com os amigos espirituais que zelam por nós, que trabalham conosco, né, nos ajudando e nos inspirando. Muito obrigado, Godinho. Godinho, esses minutos finais, finalizando a nossa conversa, 120 anos do desencarne de Dr. Bezerra. Esse espírito que nos abraça a todos, que é um benfeitor da humanidade, que nos aconchega, nos trouxe mensagens belíssimas através da psicografia de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, nessas mensagens inspiradoras e condutoras do movimento. Fala alguns minutinhos para que a gente possa encerrar a nossa fala deste espírito chamado Bezerra de Menezes. Obrigado. Eu diria que são 120 anos de nascimento. Porque o desencarne é o término de um ciclo numa dimensão e o início no outra. Assim, quando nós encarnamos, nós terminamos um ciclo na verdadeira vida, nascemos nessa dimensão. Quando termina a fase aqui, nós vamos nascer na outra dimensão. Não é? Então, uma forma de uma visão nossa, como espíritos imortais, desse espírito amigo, paternal, e que nos emociona ao falar dele, porque é um espírito que vem ao longo dessas centenas de anos trabalhando pela união, pela unificação. Se nós comemoramos 120 anos do seu desencarne, que foi no ano de 1900, nós devemos lembrar, enquanto encarnado, de que ele, desde aquele primeiro momento em que ele ouviu a mensagem póstuma em 1889, no mês de março, do espírito de Allan Kardec, ele, a partir daquele momento, ele debruçou para cumprir o teor, o conteúdo da mensagem que o codificador trouxe, alertando-nos de que sem fraternidade nós não temos união. Da mesma forma que sem caridade não há salvação, sem fraternidade não há união. E ele trabalhou esse tempo todo, enquanto em vida, até o desencarne. Desencarnou neste dia, no ano de 1900. 24 horas depois, o plano espiritual possibilitou a ele já dar uma mensagem no grupo ao qual ele pertencia, que era o Grupo Ismael. Então, é um espírito que já nasceu do outro lado desprendido e continuou ferrenhamente com este propósito de orientar-nos a respeito da fraternidade, da união, da unificação. Incansável. A todo instante ele vem trabalhando pacientemente, paternalmente, nos orientando, nos ajudando. E sabemos hoje que ele coordena o movimento espírita. No Brasil, com certeza, temos ideia vaga, não podemos afirmar que isso já deve ter se expandido além fronteiras, porque em todos os recantos, onde há espírita, a sua presença se faz de maneira consoladora, fazendo com que a união e a unificação se estabeleça entre nós, mas, ao mesmo tempo, ele se encontra em todos os continentes como trabalhador incansável, levando não só a mensagem, mas como o consolo, o amparo àqueles que convivem e vivem em outros continentes. Só para uma informação, você sabe que nós temos um grupo de apoio e aqui na FEB, desde 2009, aos povos da África. E, certa feita, um espírito, ao comunicar-se, ele falava do anjo branco, que lá se encontrava e que auxiliava a eles. E, no final, o anjo branco é o Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós observamos que é um espírito que trabalha incansavelmente. É um discípulo fiel de Ismael, da falange do Cristo. E que hoje nós lembramos do seu, vamos dizer assim, nascimento no plano espiritual,
não é? Nascimento no sentido de retorno à verdadeira vida, e com esse trabalho venerável que ele vem fazendo e que nós só temos a agradecê-lo pelo amparo, pelo apoio, por tudo que tem realizado, esquecendo de si mesmo em benefício do próximo. É um exemplo a seguir, e o que nós temos apenas a rogar a Deus que continue possibilitando a ele estar próximo da humanidade da Terra, ajudando Cristo, a Ismael, para que a mensagem do Evangelho possa singrar fronteiras, se espalhar por toda a humanidade, para que um dia sejamos um único rebanho e um único pastor. Godinho, eu queria te agradecer imensamente por essa oportunidade que você nos deu de estarmos juntos, fisicamente afastados, mas unidos pelos laços sagrados do coração. Obrigado à Federação Espírita Brasileira, que nos oferta, sem dúvida, essas informações, com a sua experiência, dividindo conosco, tão necessitados destas notícias e destes conselhos, né? Nós que estamos aqui distantes, tentando mais ou menos nos ajustarmos a esta realidade que, sem dúvida, é desafiadora, mas estendendo, em nome da diretoria da Federação Espírita da Flórida, os nossos votos de muita paz a você, a toda a família e a todos os filhos queridos. Muito obrigado, muita paz para você e sigamos em frente, sempre juntos. Obrigado, Marcelo, a você também, Andréa, a todos que nos ouvem, muita paz e um fraternal abraço a todos. Um fraternal abraço, muita paz para você. Tchau, meu